Preciosa oração chamada Sumo Sacerdotal. Y vamos a ver inicialmente algunos versículos en esa oración llamada Sumo Sacerdotal. Vamos ler o capítulo 17, de 1 a 4. Capítulo 17, del 1 al 4. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Así como le diste autoridad sobre toda carne para que le dé vida eterna a todos los que le has dado. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Vamos aos versos 11 e 12. Pasamos a los versículos 11 y 12. Já não estou no mundo, Ya no estoy más en el mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam assim como nós. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros lo somos. E vamos ao verso 24. Y vamos al versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Queridos irmãos, para essa primeira sessão, Queridos hermanos, para esta primera sesión nós vamos buscar extrair de João 17 vamos a buscar extraer de Juan 17 algumas lições sobre unidade e comunhão. algunas lecciones sobre unidad y comunión. Nós sabemos que esse é um tema tremendo nas Escrituras. Nosotros sabemos que ese es un tema tremendo en las Escrituras. Já o temos estudado há várias sessões. Ya lo tenemos estudiado hace varias sesiones. Comunhão e unidade. Comunión y unidad. Quando esse capítulo de João 17 foi escrito, Cuando ese capítulo de Juan 17 fue escrito, João já era um ancião. Juan ya era un anciano. E assim os seus outros escritos. Y así sus otros escritos. O Apocalipse e suas 3 epístolas. Apocalipsis y las 3 epístolas. A memória de João dos eventos relacionados ao Senhor Jesus é tão viva. La memoria de Juan de los eventos relacionados al Señor Jesús es tan viva. Ele escreve o seu evangelho de uma forma tão específica. Él escribe su evangelio de una forma tan específica. Um ancião em torno dos seus 90 anos de idade, Un anciano en torno a sus 90 años de edad, com uma memória tão viva de amor ao Senhor Jesus. con una memoria tan viva de amor al Señor Jesús. Ele se lembra dos lugares onde o Senhor estava passeando. Se acuerda de los lugares por donde paseaba el Señor. Ele se lembra das horas do dia. Se acuerda de las horas del día. Ele se lembra de localizações específicas. Se recuerda lugares específicos. O templo, Jerusalém na festa dos tabernáculos. Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. Então a memória de João é tão viva. Entonces la memoria de Juan es tan viva. Porque onde há amor, há memória. Porque donde hay amor, hay memoria. E João amava o Senhor. Y Juan amaba al Señor. Agora ele é um ancião tão experimentado. Ahora él es un anciano tan experimentado. Ele tem uma carga do Senhor no seu coração. Tenía una carga del Señor en su corazón. Ele sabe que ele é o último dos apóstolos. Él sabe que es el último de los apóstoles. E ele tem uma preocupação com o testemunho do Senhor. Y él tiene una preocupación con el testimonio del Señor. Então, quando ele registra essa oração em João 17, Entonces, cuando él registra esa oración en Juan 17,
nós vamos descobrir qual é o coração do Pai através do Filho. Nosotros vamos a descubrir cuál es el corazón del Padre a través del Hijo. O que está no coração de Deus, o Pai. ¿Qué está en el corazón de Dios el Padre? Que é expresso através de Deus, o Filho. Que se expresa a través de Dios el Hijo. Então, alguns eruditos comentando esse capítulo, Entonces, algunos eruditos comentando ese capítulo, sabe o que eles dizem? ¿saben lo que dicen? Quando nos aproximamos de João 17, Cuando nos acercamos a Juan 17, temos que ter uma convicção clara tenemos que tener una convicción clara que precisamos tirar as sandálias dos nossos pés porque pisamos terra santa. que necesitamos quitarnos las sandalias de los pies porque pisamos tierra santa. Apenas João registra essa oração. Solo Juan registra esta oración. Não há nenhum registro dela nos outros evangelhos. No hay ningún registro de ella en los otros evangelios. E João a registra extensamente. Y Juan la registra extensamente, As palavras do Senhor nessa oração. las palabras del Señor en esa oración. Então, quais são as lições sobre unidade e comunhão que podemos extrair aqui? Entonces, ¿cuáles son las lecciones sobre unidad y comunión que podemos extraer aquí? Primeiro, é claro, há diversas outras lições. ¿No? Primeiramente, há diversas outras lições. Primero, que hay otras lecciones diferentes. Mas nós iremos nos concentrar no assunto comunhão e unidade, Pero nosotros nos vamos a concentrar en el asunto de la comunión y la unidad, que é o nosso encargo para esses dias. que es nuestro encargo para estos días. Primeira coisa sobre essa oração. Primera cosa sobre esta oración. Observe os versos que nós lemos. Verso 4. Observa los versículos que hemos leído. El verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Está vendo a conjugação do verbo aí? ¿Está bien la conjugación del verbo ahí? Havendo acabado a obra que me confiaste para fazer. Habiendo acabado la obra que me confiaste para hacer. Mas já temos uma primeira pergunta. Pero tenemos una primera pregunta. O nosso Senhor já havia ido à cruz? ¿Nuestro Señor ya había ido a la cruz? Claro que não. No. Então, o que ele quer dizer com eu já consumei a obra que me confiaste para fazer? Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con ya consumé la obra que me diste para hacer? Há uma dimensão de eternidade nessa oração. Hay una dimensión de eternidad en esta oración. Podemos dizer em outras palavras, Podemos decirlo en otras palabras. essa oração está como que fora do tempo. Es como que esta oración está fuera del tiempo. O Senhor Jesus já dá a sua obra por consumada. El Señor Jesús da su obra por consumada. Ele ainda não a consumou. Él aún no la consumó. Não bebeu o cálice que o Pai lhe deu. No bebió el cáliz que el Padre le dio. Ele não está na cruz. Él no está en la cruz. Ele está orando antes do Getsemane. Él está orando antes de Mas Getsemaní. escute de novo o que ele diz. Pero escucha de nuevo lo que él dice. Eu te glorifiquei na terra, Yo te glorifiqué en la tierra, havendo acabado a obra que me confiaste para fazer. habiendo acabado la obra que me confiaste para hacer. Veja a mesma impressão no verso 11. Mira la misma impresión en el versículo 11. Já não estou no mundo. Ya no estoy más en el mundo. Claro que o nosso Senhor ainda estava no mundo. Claro que nuestro Señor aún estaba en el mundo. O que ele quer dizer com já não estou no mundo? ¿Qué quiere decir con ya no estoy en el mundo? Então os irmãos veem essa dimensão eterna, ¿Ves? Ahí los hermanos ven esa dimensión eterna, a estreita e íntima comunhão do Senhor com o seu Pai, la estrecha, íntima comunión del Señor con el Padre. aquele assunto da obra que ele iria realizar já definido no seu coração. Aquel asunto de la obra que iba a realizar ya definido en su corazón. Eu não estou no mundo, Yo no estoy en el mundo, mas eles continuam no mundo. pero ellos continúan en el mundo. E eles são seus discípulos. Y ellos son sus discípulos. Ao passo que eu vou para junto de ti. Y yo voy al Padre. Yo voy junto a ti. Verso 12. Verso 12. Quando eu estava com eles. Cuando yo estaba con ellos. O Senhor ainda está com eles. El Señor aún está con ellos. E ele estaria com eles até o Getsemane. Y Él estaría con ellos hasta Getsemaní. Algumas horas mais. Algunas horas más. Mas o Senhor ainda estava com eles. Pero el Señor aún estaba con ellos. Ele ainda iria protegê-los até mesmo ali no Getsemane. Él aún iba a protegerlos incluso allí en Getsemaní. Quando aquela escolta de guardas chegou para prender o Senhor Jesus, Cuando aquella escolta de guardias llegó para prender a Jesús, é ele que se adianta es Él el que se adelanta e pergunta a eles: y les pregunta: a quem buscais? ¿a quién buscáis? E eles dizem: a Jesus, o Nazareno. Dicen: a Jesús el Nazareno. E eles dizem: eu sou.
Y él dice, yo soy. E os guardas recuam e caem por terra. Y los guardias retroceden y caen por el suelo. Porque ele pronuncia aquele grande eu sou. Porque él pronuncia aquel grande yo soy. Eu sou o que eu sou. Yo soy el que soy. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: En otras palabras, el Señor está diciendo, ninguém pode lançar mão da minha vida. nadie puede echar mano de mi vida. Eu a entrego espontaneamente. Yo la entrego espontáneamente. Porque eu sou o que eu sou. Porque yo soy el que soy. Jeová encarnado. Jehová encarnado. O verbo que se fez carne. El verbo que se hizo carne. Então até mesmo ali ele estava protegendo os seus discípulos. Entonces incluso allí él estaba protegiendo a sus discípulos. Então ele diz, eles continuam no mundo. Entonces él dice, ellos continúan en el mundo. Mas quanto a si mesmo, Pero en cuanto a mí mismo, eu já não estou no mundo. yo ya no estoy en el mundo. Então você vê essa dimensão eterna. Entonces tú ves esa dimensión eterna. Mesma coisa no verso 24. Lo mismo en el versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Padre, quiero que donde yo estoy también estén aquellos que me has dado. A mesma dimensão eterna. La misma dimensión eterna. E nós já acompanhamos no Evangelho de João, em uma sessão passada, Y nosotros ya acompañamos en el Evangelio de Juan en una sección pasada essa expressão onde eu estou, esa expresión, donde yo estoy, que deixava os discípulos perplexos, que dejaba a los discípulos perplejos, porque o Senhor estava diante deles, porque el Señor estaba delante de ellos, mas dizia, onde eu estou, vós não podeis ir. pero Él decía, donde yo estoy, vosotros no podéis E ir. eles não entendiam qual era essa posição, Y ellos no entendían cuál era esa posición. mas nós sabemos qual é essa Pero posição, nosotros sabemos cuál era esa por posición, causa dos escritos de João. por causa de los escritos de Juan. O Filho unigênito está no seio do Pai. El Hijo unigénito está en el seno del Padre. Em todos os momentos é ali que ele está. En todos los momentos es allí donde Él está. Quando ele conversa com o jovem rico, Cuando conversa con el joven rico, com a mulher samaritana, con la mujer samaritana, quando ele multiplica os cuando pães, multiplica los panes, quando ele diz a Zaqueu que irá comer na sua casa, cuando le dice a Zaqueo que va a ir a comer a su casa, quando ele está ensinando, cuando Él está enseñando, quando ele está dormindo, cuando está durmiendo, quando ele está orando, cuando está orando, a sua posição é a mesma. su posición es la misma. Ele está no seio do Pai. Él está en el seno del Padre. Sabe, irmãos, é interessante. ¿Sabe, hermanos? Es interesante. Existem alguns filmes, algumas películas sobre Jesus de Nazaré. Existen algunas películas sobre Jesús de Nazaret. Nenhuma delas é boa. Ninguna de ellas es buena. E sabe por quê? ¿Saben por qué? Não existe um ser humano No existe un ser humano capaz de representar o Senhor Jesus. capaz de representar al Señor Jesús. Você pode imaginar os olhares dele? Tú puedes imaginar la manera de mirar a Él. Você pode imaginar o tom de voz dele? Tú puedes imaginar el tono de su voz, Como ele tocava os doentes? cómo Él tocaba a los Mas enfermos. sabe o que nós vemos nas películas? ¿Sabes lo que vemos en las películas? Algumas delas mostram Jesus como um extraterrestre. Algunas de ellas muestran a Jesús como un extraterrestre. Parece que ele está em transe, hipnótico, o tempo todo. Para él parece que Él está en trance, hipnótico todo el tiempo. Ele está conversando com aquelas pessoas, Está conversando con aquellas ou personas, até mesmo com seus discípulos, o incluso con sus e discípulos, ele nem olha para eles. pero ni siquiera los mira. Ele tem o seu olhar no vazio Tiene su mirada ahí en el vacío e falando com seus discípulos. y hablando con sus discípulos. Compreende? ¿Comprende? Nós somos incapazes de interpretar o significado da vida, das palavras do Senhor Jesus. Nosotros somos incapaces de interpretar el significado de la vida, de las palabras del Señor Jesús. E o motivo é tão óbvio. Y el motivo es tan obvio. Ele é o Santo de Deus no mundo. Él es el Santo de Dios en el mundo. O Filho unigênito que se fez carne. El Hijo unigénito que se hizo carne. Ele assume uma natureza humana que não tem pecado. Él asume una naturaleza humana que no tiene pecado. Como os homens pecadores podem representá-lo? ¿Cómo los hombres pecadores pueden representarlo? Nem mesmo um cristão. Ni siquiera un cristiano. Apesar de termos o Espírito Santo, A pesar de que tenemos el Espíritu Santo, temos o Espírito de Cristo em nós. tenemos el Espíritu de Cristo en Mas nosotros. você aceitaria representar o papel de Jesus numa película? Pero tú aceptarías representar el papel de Jesús en una película? É impossível para qualquer um. Es imposible para cualquier hombre. Então aqui está o nosso Senhor orando em João 17. Entonces aquí está nuestro Señor orando en Juan E 17. graças ao Senhor, Y gracias al Señor, nós podemos ver traços claros do seu caráter, nosotros podemos ver trazos claros de su carácter, traços do seu coração de amor, trazos de su corazón de amor, coração que fervia de amor, un corazón que hervía de amor, traços da determinação do seu caráter,
trazos de la determinación de su carácter. Ele veio para consumar a obra que lhe foi confiada. Él vino para consumar la obra que le fue confiada. Então esse é o quadro em João 17. Ese es el cuadro en Juan 17. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Com a ajuda do Senhor. Con la ayuda del Señor. Há 3 correspondências entre Cristo e a igreja que são mencionadas nessa oração. Hay 3 correspondencias entre Cristo y la Iglesia que son mencionadas en esta oración. E elas são identificadas com a palavra também. Y ellas son identificadas con la palabra también. Essa palavra também aparece na versão em português 3 vezes. Esa palabra también aparece en la versión en portugués 3 veces. E em algumas versões em espanhol aparece uma outra palavra com o mesmo significado. Y en algunas versiones en español aparece la misma palabra pero con otro significado. Como, por exemplo, assim como. Como por ejemplo, así como, Que significa também. que significa también. Então nós vamos tomar 3 versículos. Entonces vamos a tomar 3 E versículos. vamos ver qual é a correspondência entre Cristo e a igreja. Y vamos a ver cuál es la correspondencia entre Cristo y la E Iglesia. o que nós temos a aprender sobre comunhão nesses versículos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que aprender sobre comunión en estos versículos? Então vamos aos versículos. Vamos a los O versículos. primeiro deles, todos aí no capítulo 17, Están todos en el capítulo 17. verso 16. El primero en el versículo 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aí, na sua versão, você está vendo como tampouco, Como tampoco en esta ou versión. também. O también. Então aí está a primeira correspondência. Entonces esta primera correspondencia. Eles não são do mundo, Ellos no son del mundo, como também eu não sou. como también yo no soy del mundo. O que esse versículo nos revela? ¿Qué nos revela este versículo? Uma sublime separação. Una sublime separación. Irmãos, por favor, vamos pensar um pouco sobre isso. Hermanos, por favor, vamos a pensar un poco sobre esto. Quanto do mundo existia no coração de Jesus? ¿Cuánto del mundo existía en el corazón de Jesús? O que você acha? ¿Tú qué piensas? João capítulo 16 há um versículo assim. Juan capítulo 16, hay un versículo que dice así. Aí vem o príncipe do mundo, Ahí viene el príncipe de este mundo e ele nada tem em mim. y él no tiene nada en mí. Se o príncipe do mundo, o diabo, Si el príncipe del mundo, el diablo, não tinha nada a que se apegar no coração do Senhor Jesus, no tenía nada a lo que acogerse en el corazón de Jesús, é porque não havia nada do mundo no coração do Senhor Jesus. es porque no había nada del mundo en el corazón de Jesús. Não o mundo no sentido de humanidade, No el mundo en el sentido de la humanidad, mas o mundo no sentido de as coisas do cosmos, do mundo. el mundo en el sentido de las cosas del cosmos, del mundo. Nosso Senhor Jesus não foi atraído pelas coisas do mundo. Nuestro Señor Jesús no fue atraído por las cosas del mundo. Muito mais do que João, é ele que poderia dizer: Mucho más que Juan es él el que podría decir, não ameis o mundo, no améis al mundo, nem as coisas que no mundo há. ni las cosas que hay en el Se mundo. alguém amar o mundo, Si alguien ama al o mundo, amor do Pai não está el nele. amor del Padre no está en O él. coração do Senhor Jesus era cheio do amor do Pai. El corazón del Señor Jesús estaba lleno del amor del Padre. Ele e o Pai são um. Él y el Padre son uno. Então não havia nada do mundo no coração do Senhor Jesus. Entonces no había nada del mundo en el corazón del Señor Jesús. Agora, um outro aspecto. Ahora, otro aspecto. O Senhor Jesus não pertencia ao mundo em si, El Señor Jesús no pertenecía al mundo en sí, porque ele veio de uma outra esfera. porque Él vino de otra esfera. Quem é ele? ¿Quién es Él? No princípio era o Verbo. En el principio era el O Verbo. Verbo estava com Deus. El Verbo estaba con E o Dios. Verbo era Deus. Y el Verbo era E Dios. o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vós sois cá de baixo, ele disse. Vós sois aqui de baixo. Vosotros sois de aquí abajo. Eu sou lá de cima. Yo soy de allí arriba. Essas são palavras do nosso Senhor. Esas son palabras de nuestro Señor. Agora, o que há de impressionante aqui Ahora, ¿qué hay de impresionante é aquí? exatamente a correspondência que ele faz. Exactamente la correspondencia que Então hay. vamos voltar ao verso 16. Entonces vamos a volver al verso 16. Eles. Ellos. Quem são eles? ¿Quién son ellos? Aqueles que ele separou. Aquellos que Él separó. Aqueles que ele escolheu. Aquellos que Él Os escogió. que ele chamou. Los que Él llamó. Eles não são do mundo. Ellos no son del mundo. Então ele faz essa impressionante correspondência. Entonces Él hace esa impresionante correspondencia. Como também eu não sou.
como también yo no soy del Oh, mundo. irmãos amados, Oh, hermanos amados, esse é um verso tão precioso. ese es un versículo tan precioso. Porque se há um abismo infinito que separa o Senhor Jesus do mundo, Porque si hay un abismo infinito que separa al Señor Jesús del mundo, o mesmo abismo existe para nós. el mismo abismo existe para nosotros. Quando o Senhor Jesus se entregou por nós naquela cruz, Cuando el Señor Jesús se entregó por nosotros en aquella cruz, então ele estabeleceu esse profundo abismo entre nós e o mundo. entonces allí Él estableció ese profundo abismo entre nosotros y el mundo. Veja, por exemplo, como Paulo compreendeu isso. Mira cómo Pablo entendió eso. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Escute com atenção. Escucha con atención. A nossa cidadania, ou a nossa pátria, Nuestra ciudadanía, nuestra patria está no céu, está en los cielos, de onde nós aguardamos o Salvador, de donde nosotros aguardamos el Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que transformará o nosso corpo de humilhação que transformará nuestro cuerpo de humillación para ser igual ao corpo da sua glória. para que sea igual al cuerpo de su gloria. Não é maravilhoso? ¿No es maravilloso? Então, quando o Senhor consuma sua obra na cruz do Calvário, Entonces, cuando el Señor consuma su obra en la cruz del e Calvario, aqui, como nós já vimos, ele está antecipando essa obra. y aquí, como vimos, está anticipando esa obra, Então, ele dá o fato como já consumado. entonces da el hecho como ya consumado. Eu consumei a obra que me confiaste para fazer. Yo consumé la obra que me confiaste para hacer. Então, ele tem essa frase maravilhosa para dizer, Entonces Él tiene esa frase maravillosa para decir, orando ao seu Pai. orando a su Padre, Eles não são do mundo. ellos no son del mundo. Irmão, como você se vê? Hermano, ¿cómo tú te ves? Irmão e irmã, Hermano y hermana, você é do mundo. tú eres del mundo. Nós não somos do mundo. Nosotros no somos del mundo. Nós não pertencemos ao mundo. Nosotros no pertenecemos al Nós mundo. pertencemos ao nosso Senhor Jesus. Nosotros Amén. pertenecemos al Señor Jesús. Agora vamos fazer uma aplicação muito prática. Ahora vamos a hacer una aplicación muy práctica. Há algo dentro de nós que a Bíblia chama de carne, Hay algo dentro de nosotros que la Biblia lo llama carne ou velho homem. o viejo hombre. Sim, ele já foi crucificado com Cristo. Sí, ese viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Muito claramente. Muy claramente. Nós sabemos disso. Sabemos Nós eso. temos experimentado essa realidade. Nosotros hemos experimentado esa realidad. Nós não vivemos vidas carnais. Nosotros no vivimos vidas carnales. Nós não vivemos vidas segundo o velho homem. Nosotros no vivimos vidas según el viejo hombre. Nós estamos aprendendo realmente a andar no Espírito. Nosotros estamos aprendiendo a andar realmente en el Espíritu. Mas Pero essa carne ou esse velho homem ainda está em nós. esa carne, ese viejo hombre aún está en nosotros. E ali ele deve ser mantido mortificado. Y ahí él debe ser mantenido mortificado. O Espírito milita contra a carne. El espíritu milita contra la E a carne. carne milita contra o Espírito. Y la carne milita contra el espíritu. Gálatas 5:16 Gálatas 5:16 e 17. y 17. Porque eles são opostos entre si. Porque son opuestos entre sí. Então, dentro de nós há essa natureza adâmica caída. Entonces dentro de nosotros está esa naturaleza adámica caída. Mesmo nós que somos cristãos. Incluso nosotros que somos cristianos. Agora, o que há fora de nós? Ahora, ¿qué hay fuera de nosotros? O mundo. El mundo. E aqui vamos pensar um pouco. Y vamos a pensar un poco E en que o eso. Senhor traga luz para Y nós. que el Señor traiga luz a nosotros. A carne em nós, La carne en nosotros, ela faz um apelo para o mundo fora de nós. ella hace una apelación al mundo fuera de nosotros. Então, para usar uma figura, Para usar una figura, o mundo é como a fechadura el mundo es como la cerradura e a carne é como a chave. y la carne es como la llave. Então, quando nós vivemos uma vida no mundo, Entonces, cuando nosotros vivimos una vida en el mundo, então a carne apela para o mundo. entonces la carne apela hacia el mundo. Então nós tínhamos os nossos ambientes que nós gostávamos, Entonces nosotros teníamos aquellos ambientes que nos gustaban porque isso satisfazia a nossa carne. porque satisfacían nuestra carne. Nós tínhamos as amizades que queríamos ter, Teníamos las amistades que o queríamos estilo de tener, vida que el tínhamos, estilo de vida que teníamos mundano, mundano. porque a carne apela para o mundo Porque la carne llama al mundo e o mundo apela para a y carne. el mundo llama a la carne. Mas agora o que o Senhor tem a nos dizer, Pero ahora, ¿qué nos dice el Señor? a obra que Ele realizou na cruz La obra que Él realizó en la é cruz tão drástica e tão es profunda tan drástica y tan profunda que Ele então estabeleceu agora um abismo intransponível. que ahora Él estableció un abismo intraspasable. Nosso Senhor não é exagerado.
Nuestro Señor no es exagerado. Ele não está usando força de expressão. Él no está forzando la expresión. Ele não está dizendo algo que não é verdade. No está diciendo algo que no es verdad. Ele é a verdade. Él es la verdad. E o que a verdade está dizendo? ¿Y qué está diciendo la verdad? Eles não são do mundo, Ellos no son del mundo, como também eu não sou. como también yo no soy del mundo. Graças a Deus, queridos irmãos. Gracias a Dios, queridos Nós hermanos. temos em nós novos apetites. Nosotros tenemos en nosotros nuevos apetitos, Temos novos clamores. nuevos clamores, Temos novas ambições. nuevas ambiciones, Novas metas. nuevas metas. E tudo isso no plural, Y todo eso en plural, mas que resume-se em um singular. pero que se resume en un singular. Prossigo para o alvo, Prosigo para la meta, para o conhecer. para conocer E o poder da sua el ressurreição. poder de su resurrección, Para ganhar a Cristo. para ganar a E Cristo ser achado y nele. ser hallado en Él. Essa é a nossa meta. Esa es nuestra meta, Esse é nosso alvo. esa es nuestro Essa é a nossa objetivo, ambição. nuestra E ambición. por que é assim agora ¿Y conosco? por qué es así ahora con O nosotros? que aconteceu conosco? ¿Qué ocurrió con nosotros? Foi a psicanálise que nos transformou? ¿Fue el psicoanálisis el que nos transformó? A filosofia? ¿La filosofía? A religião? ¿La religión? Um voto qualquer? ¿Un voto cualquiera? Uma busca de um novo estilo de vida? ¿Una búsqueda de un nuevo estilo de vida? O que aconteceu conosco? ¿Qué ocurrió con nosotros? Foi Deus que disse: Fue Dios quien dijo: de trevas resplandecerá a luz. de las tinieblas resplandecerá la luz. E Ele resplandeceu nos nossos corações. Y Él resplandeció en nuestros corazones Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Graças a Deus. Gracias a Dios. Então essa é a primeira correspondência maravilhosa, Entonces, esa es la primera correspondencia que maravillosa nos fala muito sobre comunhão. que nos habla mucho sobre comunión. Se nós dermos lugar às coisas do mundo em nosso coração, Si nosotros damos lugar a las cosas del mundo en nuestro corazón, sim, irmãos, nós estamos no mundo. sí, estamos en el Não mundo. foi o que o Senhor Jesus disse aqui mesmo? No lo ha dicho el Señor mismo aquí. Eu já não estou no mundo, Yo ya no estoy en el mundo, mas eles continuam no pero mundo. ellos continúan en el O mundo. Senhor não quer nos tirar do mundo, El Señor no nos quiere sacar del mundo, Ele quer tirar o mundo de nós, quiere sacar el mundo de nosotros, para que o nosso coração seja totalmente dele. para que nuestro corazón sea totalmente de Él. Então, qual é o fato espiritual? Entonces, ¿cuál es el hecho espiritual? As coisas que no mundo há: Las cosas que hay en el mundo, a concupiscência da carne, la concupiscencia de la a carne, concupiscência dos olhos, la concupiscencia de los a ojos, soberba da vida, la soberbia de la não vida, procedem do Pai, no proceden del Padre, procedem do mundo. proceden del mundo. Então, a conclusão: Entonces, la conclusión, essas coisas nunca poderão satisfazer os nossos corações. esas cosas nunca podrán satisfacer nuestros corazones. Nunca poderão. Nunca podrán. E por quê? ¿Por qué? Porque nós não somos do mundo. Porque nosotros no somos del mundo. Nossa pátria está no céu. Nuestra patria está en los cielos. Nosso Salvador está no céu. Nuestro Salvador está en los O cielos. seu Espírito está dentro de Su nós. Espíritu está dentro de E nosotros. nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Y nosotros somos peregrinos y forasteros en esta Então tierra. nós devemos aprender a segurar as coisas com mão leve. Entonces tenemos que aprender a coger las cosas con mano Esse é o leve. ensino de Paulo em 1 Coríntios. Esa es la enseñanza de Pablo en los Corintios. Isso, portanto, vos digo: Por tanto os digo, o tempo se abrevia. el tiempo se ha cortado E o que resta y lo que queda, é que os casados vivam como se não fossem. que los casados vivan como si no lo fueran. Os que se alegram como se não se Los alegrassem. que se alegran como si no se alegraran. Os que choram como se não chorassem. Los que lloran como si no lloraran. Aí ele vai dizer: os que compram como se nada possuíssem. Ahí dice, los que compran como si nada E a poseyeran. ideia nesse versículo é exatamente essa aqui. Y la idea de ese versículo es exactamente Você esta. segura algo com mão leve. Tú coges algo pero con la mano leve. Porque se alguém tirar da sua mão, Porque si alguien lo coge de tu mano, se alguém for tirar da sua mão, si alguien fuera a quitarlo de tu ele não mano, terá nenhuma dificuldade. no tendrá ninguna dificultad. Porque você não está agarrado. Porque tú no estás agarrado. Os que compram como se nada possuíssem. Los que compran como si no poseyeran nada. E ele termina: e os que se utilizam do mundo Y termina, los que usan del mundo como se do mundo não utilizassem. como si no lo usasen. E a frase final é: Y la frase final es, porque a aparência deste mundo passa. porque la apariencia de este mundo pasa. Que versos maravilhosos. Qué versos maravillosos. Isso é 1 Coríntios 7, Es el 1 Corintios 7, de versos 29 a del 31. versículo 29 al 31. Então, eles não são do mundo. Entonces, ellos no son del mundo. E isso fala de uma sublime
separação. Eso habla de una sublime separación. Então, irmão, se ainda há essa chave dentro de nós, Entonces, hermanos, si aún esa llave dentro de nosotros, essa carne, como nós falamos, esa carne, como nosotros hablamos, e há essa fechadura fora de nós, y hay esa cerradura fuera de nosotros, o mundo, el mundo, se nós tentarmos colocar essa chave na fechadura, si nosotros intentamos colocar esa llave en la cerradura, sabe o que nós vamos perceber? ¿sabes qué vamos a percibir? As portas não se abrem mais. Ya no se abren más las puertas. Por isso Pedro vai dizer assim, Por eso Pedro va a decir así, aquele que provou a palavra de Deus, também o autor de Hebreus, y también el autor de Hebreos, aquele que provou a boa palavra de Deus, aquel que probó la buena palabra e de foi Dios participante do Espírito y Santo. fue participante del Espíritu Santo. Pedro vai dizer que ele foi iluminado e conheceu a verdade. Y Pedro va a decir que fue iluminado y que conoció la verdad. E ele volta àquela sua vida antiga. Y él vuelve a su vida antigua. Pedro é tão enfático em dizer. Pedro era tan enfático en É decir, como a porca lavada que voltou ao seu lamaçal. es como la puerca lavada que vuelve a su barrizal E um cão que voltou ao seu vômito. y un perro que se vuelve a su vómito. Que expressões fortes Pedro usou. Qué expresiones fuertes usó Pedro. Porque não há mais lugar para alguém que pertence ao Senhor no mundo. Porque ya no hay más lugar para aquel que pertenece al Señor en el mundo. Amados irmãos, Amados hermanos, se o Senhor Jesus tardar um pouco mais, si el Señor Jesús tarda un poco más, não é esse o nosso desejo. ¿no es ese nuestro deseo? Nosso desejo é que o Senhor nos interrompa aqui Nuestro deseo es que el Señor nos interrumpa aquí e que Ele venha y que Él venga e que nos tome para y Ele. que nos tome para Por Él. isso nossa oração é Maranata, vem Senhor Por Jesus. eso nuestra oración es Maránata, ven Señor Jesús. Mas nós não sabemos quanto o Senhor irá tardar. Pero nosotros no sabemos cuánto va a tardar el Mas Señor. se Ele tardar mais, Pero si Él tarda más, o que ficará muito claro para nós? ¿qué es lo que quedará muy claro para O nosotros? mundo nos odeia. El mundo nos odia. O mundo não ama o Senhor Jesus. El mundo no ama al Señor O Jesús. mundo não ama a igreja. El mundo no ama a la iglesia. Sabe o que acontece conosco muitas vezes? ¿Sabes qué ocurre con nosotros muchas Nós veces? temos, graças ao Senhor, muita comunhão entre nós. Nosotros tenemos, gracias al Señor, mucha comunión entre E nosotros nós aprendemos a servir uns aos outros. y aprendemos a servirnos los unos a los Nós otros. consideramos os outros superiores a nós mesmos. Nosotros consideramos a los otros superiores a nosotros. Aprendemos a lavar os pés uns dos outros. Aprendemos a lavar los pies los unos A a los cuidar otros. uns dos outros. A cuidarnos los unos a Mas, los otros. irmão, você já tem experimentado uma outra situação? Pero hermano, tú ya has experimentado otra situación Quando você tem que tratar com o mundo. cuando tú tienes que tratar con el mundo. Se você está lá num condomínio no seu prédio Si tú estás allí en una urbanización, en tu edificio, e tem um síndico muito especial, y tienes un síndico, gerente, um gerente, coordenador sí, muito especial muy especial do mundo, del mundo, não pertence ao Senhor. no pertenece al Señor. E você tem que tratar com os assuntos lá onde você vive. Y tú tienes que tratar con los asuntos ahí donde tú vives. Quanta dificuldade. Cuánta dificultad. Da parte do mundo não há nenhum interesse, De parte del mundo no hay ningún interés, não há nenhum cuidado, no hay ningún não há cuidado, nenhuma atenção, no hay ninguna não há atención, nenhuma gentileza. ninguna gentileza. Só há lei e regras, Solo hay ley y reglas, mandamentos e determinações. mandamientos y determinaciones. Pode e não pode. Puedes y no puedes. Graças ao Senhor pela igreja. Gracias al Señor por la iglesia. Quanto mais o Senhor tardar, Cuanto más el Señor tarde, mais nós iremos experimentar. más vamos a experimentar. O mundo não é um ninho confortável. El mundo no es un nido confortable. O mundo é um ninho desconfortável. El mundo es un nido desconfortable. Porque nós não Como? somos do mundo. Porque nosotros no somos del mundo. Como nosso Senhor também não é do mundo. Como también nuestro Señor no es del mundo. Sabe por que isso é tão importante para nós? ¿Sabe por qué eso es tan importante para Porque nosotros? precisamos aprender a suportar rejeições, Porque necesitamos aprender a soportar rechazos, incompreensões, incomprensiones, sermos chamados, quem sabe, de fanáticos, que seamos llamados tal vez de fanáticos, de fundamentalistas, de fundamentalistas, de religiosos de religiosos e de muita coisa y mais. de mucha cosa más. Nós somos seguidores daquele que foi crucificado. Nosotros somos seguidores de aquel que fue crucificado. Eles não são do mundo, Ellos no son del mundo, como também eu não sou. como también yo no Que soy. o Senhor nos ajude a estarmos preparados. Que el Señor nos ayude a estar preparados. Porque se Ele tardar, Porque si Él tarda, nós teremos dias mais difíceis. nosotros tendremos días más difíciles. Graças ao Senhor por essa sublime separação. Gracias al Señor por esta sublime separación. Vamos ao segundo aspecto. Vamos al segundo aspecto, Verso 18. verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo.
Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Então ouça com atenção. Entonces, oye con atención. Se o verso 16 fala de uma sublime separação, Si el verso 16 habla de una sublime separación, eles não são do mundo, como também eu não sou. ellos no son del mundo, como también yo no O lo soy. verso 18 fala de uma sublime missão. El verso 18 habla de una sublime misión. Qual é a missão? ¿Cuál es la misión? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Así como tú me enviaste al mundo, también yo os envío al mundo. Nós temos aqui parte e contraparte. Tenemos aquí parte y contraparte. Nós não somos do mundo, Nosotros no somos del mundo, mas nós fomos enviados ao mundo. pero somos enviados al mundo. E essa é a nossa sublime missão. Y esa es nuestra sublime misión. Irmãos, quanta implicação há por trás desse versículo 18? Hermanos, ¿cuánta implicación hay por detrás de este E versículo? vamos fazer 18? as implicações Y práticas. vamos a ver las implicaciones E prácticas. vamos fazer as perguntas para nós. Y vamos a hacer las preguntas para nosotros. Para que nós vivemos neste mundo? ¿Para qué nosotros vivimos en este mundo? Para que nós casamos? ¿Para qué nos casamos? Para que nós criamos filhos? ¿Para qué criamos hijos? Por que e para que vivemos o estilo de vida que nós vivemos? ¿Por qué y para qué vivimos el estilo de vida que vivimos? Sabe qual é a resposta da palavra de Deus? ¿Sabes cuál es la respuesta de la palabra de Dios? Sereis as minhas testemunhas. Seréis mis testigos. Para isso nós casamos. Para eso nos casamos. Para isso nós criamos filhos. Para eso criamos. Para isso nós trabalhamos. Para eso Para trabajamos. isso nós vivemos no mundo. Para eso vivimos. en el Não mundo. há outro propósito. No hay otro propósito. Qual é o propósito do casamento? ¿Cuál es el propósito del Qual é o matrimonio? propósito de criar filhos? El propósito de criar hijos. Que eles sejam bons cidadãos, Que sean buenos tenham ciudadanos. seu trabalho, sua profissão, Que tengan su trabajo, su profesión. ganhem muito dinheiro e sejam muito felizes. Que ganen mucho dinero y sean muy felices. Qual o significado disso? ¿Cuál es el significado de eso? Qual é a nossa missão? ¿Cuál es nuestra misión? Assim como tu me enviaste ao mundo, Así como tú me enviaste al mundo, também eu os enviei ao mundo. también yo los envío al mundo. Queridos irmãos, Queridos hermanos, as famílias cristãs las familias cristianas são famílias missionárias. son familias misioneras. Todas as famílias cristãs Todas las familias cristianas são famílias missionárias. son familias misioneras. Nós temos uma sublime missão. Nosotros tenemos una sublime O misión. Senhor nos enviou ao mundo. El Señor nos envió al O mundo. que é esse mundo? ¿Qué es ese mundo? Um grande navio furado, Un gran navío hundiéndose, prestes a sossobrar, a naufragar. listo para zozobrar, para naufragar. Qual é a nossa missão? ¿Cuál es nuestra misión? Remendar o navio? ¿Remendar el navío? Não. No. Salvar alguns que neles estão. Salvar a algunos que están en él. Essa é a nossa missão. Esa es nuestra misión. Que o Senhor nos guarde de envolvimentos com o mundo. Que el Señor nos guarde de implicarnos con el mundo. Quanto mais Abraão andava com Deus, Cuanto más Abraham andaba con Dios, mais distante ele estava de todas as outras coisas. más lejos estaba de todas las otras cosas. Preste atenção. Presta atención. Abraão e Ló inicialmente estavam juntos. Abraham y Lot inicialmente estaban juntos. E Ló teve, em um determinado momento, que escolher o seu caminho. Y Lot tuvo que escoger su camino en un determinado momento. Isso mostra o mundo no coração. Eso muestra el mundo en el corazón. E Ló vai fazer a sua escolha. Y luego él va a hacer su elección. Porque é dito que os pastores de Abraão e os pastores de Ló estavam tendo contendas entre si. Porque se dice que los pastores de Abraham y los de Lot estaban teniendo contienda entre ellos. Você vê que esse assunto de briga de pastores é muito antiga. Tú ves que ese asunto de pelea entre pastores es muy antiguo. Desde o tempo de Abraão. Es el tema de Abraham. Então lá estavam os pastores discutindo entre si. Estaban los pastores discutiendo entre sí. Então Abraão disse a Ló: Entonces Abraham dice a Lot: escolhe para onde você quer ir. escoge para donde tú quieres ir. Porque Abraão conhecia Deus. Porque Abraham conocía a Dios. Ló não conhecia Deus. Lot no conocía a Dios. Era apenas o sobrinho de Abraão. Era solo el sobrino de Abraham. Então, claro, Ló vai usar os seus recursos. Entonces Lot va a usar sus recursos. Então ele olha para as campinas do Jordão. Entonces él mira a los campos del Jordán E ele viu que eram muito y férteis. vio que era muy fértil. E ele é muito Y racional. él es muy racional. Eu tenho gado e tenho rebanho. Tengo un ganado, tengo un rebaño. Então vou levar para o melhor lugar possível. Me lo voy a llevar al mejor lugar Para posible engordar o meu gado. para engordar a mi ganado. Então a palavra de Deus vai dizer em Gênesis 13 Entonces la palabra de Dios va a decir en Génesis 13. que Abraão Ló foi armando as suas tendas Dice que Lot fue armando sus tiendas até Sodoma. hasta Sodoma. Ele não sabia
Él no sabía que por trás daquelas campinas tão maravilhosas que por detrás de aquellos campos tan maravillosos estava a civilização mais ímpia sobre a Terra. estaba la civilización más impía sobre la É tierra. isso que acontece conosco. Es eso lo que ocurre con nosotros Quando nós fazemos escolhas segundo os nossos cuando olhos. nosotros hacemos elecciones según nuestros ojos. Por trás das campinas do Jordão Por detrás de los campos del Jordán estava Sodoma e Gomorra. estaba Sodoma y Gomorra. E Abraão seguiu peregrinando com Deus. Y Abraham siguió peregrinando con Dios. Agora, qual é a beleza da lição aqui? Ahora, ¿cuál es la belleza de la lección? Quando o Senhor foi julgar Sodoma e Gomorra, Cuando el Señor fue a juzgar a Sodoma y Gomorra, por que ele não falou com Ló? ¿por qué él no habló con Lot? Ló é o sobrinho de Abraão. Lot era el sobrino de Abraham. Ló estava dentro de Sodoma, Lot estaba dentro de Sodoma, imerso naquela situação, inmerso en aquella situación, mas não tinha nenhuma revelação. pero no tenía ninguna revelación. Mas o Senhor Pero el Señor, foi visitar Abraão na tenda do peregrino em Manre. él fue a visitar a Abraham en la tienda del peregrino en Mamre, Gênesis 18. Génesis E 18. lá estava Abraão na porta da tenda. Y allí estaba Abraham a la puerta de la E ele vai tienda ter comunhão com y Abraão. va a tener comunión con Abraham. E diz a Abraão que ele vai julgar Sodoma e Gomorra. Y le dice a Abraham que va a juzgar a Sodoma y Gomorra. Quem são aqueles que sabem a hora que nós estamos vivendo agora? ¿Quién son aquellos que saben la hora que estamos viviendo nosotros ahora? Qual a leitura que o Senhor faz da hora que nós estamos vivendo no mundo atualmente? ¿Cuál es la lectura que hace el Señor de la hora que estamos viviendo nosotros actualmente? Quem são aqueles que conhecem essa leitura? ¿Quién son aquellos que conocen esa lectura? São os peregrinos e forasteiros do Senhor. Son los peregrinos y forasteros del Señor. Aqueles que vivem armando e desarmando as suas tendas. Aquellos que viven armando y desarmando sus tiendas E uma vida de altar. y una vida de altar. Vida de altar. Vida de altar, Consagração. consagración, Vida de tenda. vida de tienda, Peregrinação. peregrinación. A estes é revelado A esos les he revelado o significado dos tempos. el significado de los tiempos. Então, amados irmãos, Entonces, amados hermanos, como nós temos carecido nos nossos dias. como nosotros nos ha faltado en estos días, Irmãos e irmãs que se levantem hermanos y hermanas que se levanten com clareza sobre a hora que nós estamos vivendo, con claridad sobre la hora que estamos viviendo, para que nossos corações não sejam enganados. para que nuestros corazones no sean engañados. Quais são as palavras do Senhor Jesus? ¿Cuáles son las palabras del Señor Que Jesús? aquele dia não vos apanhe repentinamente como um laço, Que aquel día no os tome repentinamente como un lazo, que os vossos corações não fiquem sobrecarregados que vuestros corazones no sean sobrecargados com os cuidados do mundo. con los cuidados de este mundo. Então essa é a nossa sublime missão. Entonces, esa es nuestra sublime misión. Nós temos a sublime missão por causa da sublime separação. Nosotros tenemos la sublime misión por causa de la sublime separación. Eu os enviei ao mundo. Yo os envié al mundo. Nosso Senhor ressurreto está no trono, Nuestro Señor resucitado está en el trono, mas o seu corpo está na terra. pero su cuerpo está en la tierra. Nós somos os seus representantes. Nosotros somos sus representantes. Nós devemos representá-lo. Nosotros debemos Seu representar. caráter debe ser formado em nós. Su carácter debe ser formado en nosotros. Essa é a nossa missão. Esa es nuestra misión. Então, essa é a segunda correspondência. Entonces, esa es la segunda correspondencia. Todos os mártires, santos e profetas, Todos los mártires santos y profetas tiveram uma plena convicção tuvieron una plena de convicción que eles foram enviados. de que ellos fueron enviados. Eu os enviei ao mundo. Yo os envié al mundo. Nós ficamos impressionados até mesmo com a morte de alguns deles. Nosotros quedamos impresionados hasta con la muerte de alguno de ellos. Eu vivo em uma cidade no Brasil que se chama São Lourenço. Yo vivo en una ciudad de Brasil que se llama San Lorenzo. Você já ouviu algo sobre o São Lourenço? ¿Tú ya oíste algo acerca de San Lorenzo? O Santo Lourenço? El Santo Lorenzo. É dito a respeito dele que ele foi queimado vivo na Inquisição. Se dice que él fue quemado vivo por la Inquisición. Essa é a sua história. Esa es su E historia. sabe o que ele disse enquanto estava sendo queimado? ¿Y sabes lo que él dice en cuanto estaba siendo quemado? Em uma chapa quente. En una parrilla caliente. Ele disse àqueles que estavam o executando: Él le dijo a los que le estaban ejecutando: agora vocês podem me virar para o outro lado, ahora vosotros me podéis dar la vuelta al otro lado, porque este lado já está bem queimado. porque este lado ya está bien quemado. Que coisa impressionante é essa. Qué cosa impresionante es eso. Algumas vezes, Algunas veces, por causa da fidelidade do Senhor, por causa de la fidelidad del Señor, na vida dos santos, mártires e profetas, en la vida de los santos, mártires y profetas, intervenções definidas da graça de Deus ocorreram.
intervenciones definidas de la gracia de Dios ocurrieron, até mesmo eliminando a dor dos seus corpos. hasta incluso eliminando el dolor de sus cuerpos. Inácio de Antioquia Ignacio de Antioquía estava para ser entregue para ser comido pelas feras na arena. estaba listo para ser entregado, para ser comido por las fieras en la arena. E foi dito a ele quais seriam suas últimas palavras. Y se le preguntó cuáles serían sus últimas E ali palabras. estava Inácio. Y allí estaba E Ignacio. ali estavam as feras Y allí estaban las fieras para comê-lo vivo. para comérselo vivo. Ele levantou os seus olhos ao céu Levantó sus ojos al cielo e orou assim: y oró así: Meu Deus, Dios mío, eu não sou digno yo no soy digno de dar testemunho do teu amor por mim de dar testimonio de tu amor por mí e de meu amor por ti y de mi amor por ti diante de tantas pessoas delante de tantas personas ao mesmo tempo. al mismo tiempo. E assim ele foi devorado pelas feras. Y así él fue devorado por las fieras. Como pode haver coragem para isso? ¿Cómo puede haber coraje para eso? Eu os enviei ao mundo. Yo os envié al mundo. Sereis as minhas testemunhas. Seréis mis testigos. A palavra no texto original para testemunhas qual é? La palabra en el texto original para testigos, ¿cuál es? Martos, Martos, mártires. mártires. Sereis os meus mártires. Seréis mis mártires. Eu vos enviei ao mundo. Yo os envié al mundo. Graças. Gracias a Señor. Essa é a nossa missão. Esa es nuestra misión. Com que nós podemos contar? ¿Con qué podemos contar nosotros? Sabe o que o Senhor diz, registrado por Lucas? ¿Sabes lo que dice el Señor? Quando registrado eles por os Lucas? levarem diante de autoridades, diante de governos, Cuando ellos os lleven delante de autoridades y de gobiernos, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, no os preocupéis con lo que habéis de decir, porque o Espírito Santo vos ensinará, porque el Espíritu Santo os enseñará naquele momento, en aquel momento as coisas que deveis dizer. las cosas que debéis decir. Você não vai precisar levar debaixo do seu braço nem a sua Bíblia, No vas a necesitar llevar debajo del brazo ni tu Biblia, e nem um livro de teologia, ni un libro de teología, porque o Espírito Santo te ensinará, porque el Espíritu Santo te enseñará naquela hora, Naquela hora. o que você deve dizer. lo que tú tienes que decir. Por quê? ¿Por qué? Eu os enviei ao mundo. Yo os envié al mundo. Sereis as minhas testemunhas. Seréis mis testigos. Louvado seja o nome do Senhor. Alabado sea el nombre Nós del temos Señor. uma sublime separação. Nosotros tenemos una sublime separación. Não somos do mundo, No somos del mundo, mas também temos uma sublime pero missão. también tenemos una sublime Ninguém misión. pode executar a nossa missão. Nadie puede ejecutar nuestra misión. Somente nós mesmos. Solamente nosotros O mismos. Salvador está no trono, El Salvador está en el mas trono, nós estamos na terra. pero nosotros estamos en la Nós tierra. somos o seu corpo. Nosotros somos su Nós somos suas mãos. Nosotros somos sus Nós manos. somos seus pés. Somos sus pies. Nós somos seus olhos. Somos sus ojos. Nós somos sua boca. Somos su boca. Sereis as minhas testemunhas. Seréis mis testigos. Então, finalmente, Entonces, finalmente, versículo 21. versículo 21. Então temos a última correspondência. Tenemos la última correspondencia. A fim de que todos sejam um. A fin de que todos sean uno. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, Y como tu Padre en mí y yo en ti, também sejam eles em nós. que también sean ellos en nosotros. Está vendo aí a terceira vez? ¿Estás viendo ahí la tercera A vez? palavra também. La palabra también. Então aí estabelece a terceira Entonces correspondência. ahí establece la tercera correspondencia. Nós chamamos a primeira, do verso 16, de sublime separação. Llamamos a la primera, en el verso 16, sublime separación. No verso 18, sublime missão. En el versículo 18, sublime misión. E agora no verso 21, Y ahora en el versículo 21, sublime comunhão. sublime comunión. Três correspondências. Tres correspondencias. Agora vamos ver essa sublime comunhão. Ahora vamos a ver esa sublime comunión. Oh, irmãos, quão alta ela é. Oh, hermanos, cuán alta es ella. Olha essas palavras. Mira estas palabras. A fim de que todos sejam um. Para que todos sean uno. Mas vamos tomar cuidado. Pero vamos a tomar cuidado. Não são todos no sentido mais geral. No son todos en el sentido más general. Como nós sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Por causa do versículo 9. Por causa del versículo 9. É por eles que eu rogo. Yo te ruego por ellos, Não rogo pelo mundo, no ruego por el mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, porque são teus. sino por los que me has dado del mundo, porque son tuyos.
tuyos. Acho que isso está muito claro para todos nós, Está não é? muy claro eso para todos nosotros. Por quem o Senhor está intercedendo? ¿Por quién está intercediendo el Señor? Pela igreja. Por la iglesia. Por aqueles que lhe foram dados pelo seu Pai. Por aquellos que le fueron dados por el Padre. Quem são esses? ¿Quién son esos? O Senhor veio para o que era seu, os seus não receberam. El Señor vino a lo que era suyo y los suyos no le recibieron. Mas a todos, sem discriminação. Pero a todos sin discriminación. Todos quantos o receberam. Todos cuantos le recibieron. Essa é a pedra de toque. Esa es la piedra de toque. Quantos realmente o receberam? ¿Cuántos realmente le recibieron? Todos que o receberam. Todos los que le Ele recibieron. lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Él les dio poder de ser hechos hijos de É Dios. por eles que eu rogo. Es por ellos que yo. Então é claro que o Senhor está rogando por um povo particular. Entonces es claro que el Señor está rogando por un pueblo E particular. esse povo é a sua igreja. Y ese pueblo es su iglesia. Então ele repete no verso 21. Entonces él repite en el versículo 21. A fim de que todos sejam A fin de que todos sean uno. E aqui estamos nesse grande assunto da unidade. Y aquí estamos en ese gran asunto de la Que unidad. nós temos que ser tão cuidadosos com ele. Hermanos, tenemos que ser tan cuidadosos con A unidade não é como um grande cesto onde nós colocamos tudo junto. La unidad no es como un gran cesto donde nosotros lo ponemos todo junto. Que unidade é essa? ¿Qué unidad es esa? É a unidade daqueles que receberam o Senhor Jesus. Es la unidad de aquellos que recibieron al Señor Jesús. A unidade que foi provida pela obra do Senhor na cruz do Calvário, La unidad que fue provista por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. que foi provida pelo derramamento de um único Espírito, Que fue provista por el derramamiento de un único o Espíritu. Espírito El Santo, Espíritu para Santo. batizar os cristãos em um único corpo. Para bautizar a todos los cristianos en un único cuerpo. Essa é a unidade do Espírito, Esa es la unidad del Espíritu. não uma outra qualquer, No otra cualquiera. onde colocamos todos os elementos no mesmo cesto. Donde ponemos todos los elementos en el mismo cesto. Então, essa unidade, Entonces esa unidad, o Senhor a explica assim: el Señor la explica así. como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que frase tremenda, irmão. Qué frase tremenda. ¿No? Vamos fazer pergunta nessa frase. Vamos a hacer preguntas en esta frase. Como é o Pai no Filho? ¿Cómo es el Padre en el Hijo? E a pergunta do lado contrário: Y pregunta en el lado contrario. como é o Filho no Pai? ¿Cómo es el Hijo en el Padre? Porque é isso que ele está dizendo. Porque es eso lo que le está diciendo. Como és em mim, como eu sou em ti. Como es en mí y yo soy en ti. E acho que podemos usar uma palavra para explicar esse como: Y hay solo una palabra para explicar ese cómo. plenitude. Plenitud. O Filho é a plenitude do Pai. El Hijo es la plenitud A del Padre. plenitude do Pai está no Filho. La plenitud del Padre está A en el Hijo. plenitude do Filho também está no La Pai. plenitud del Hijo también está en O el Pai Padre. e o Filho são um. El Padre y el Hijo son uno. Por isso ele diz: como és tu em mim, como eu sou em ti, também sejam eles em nós. Por eso Él dice, como tú en mí y yo en ti, también ellos sean en nosotros. Que verso maravilhoso. Qué verso maravilloso. Porque ele está falando de uma sublime comunhão. Porque Él está hablando de una sublime comunión. E está trazendo algo que é tão particular para os seus discípulos. Y está trayendo algo que es tan particular para sus discípulos. Aquilo que eu tenho de ti, conheço de ti, meu Pai. Aquello que yo tengo de ti, conozco de ti, oh mi Padre. Tudo isso Todo eso, eu quero que também seja deles. yo quiero que también sea de ellos. Como eu sou em ti, Como yo en como soy en tu ti, és em mim, como tú eres en mí, sejam eles em nós. que sean ellos en nosotros. Oh, amados irmãos, Oh, amados hermanos, esse é o nosso ambiente. ese es nuestro ambiente. Nós não podemos sair dessa casa, dessa morada. Nosotros no podemos salir de esa casa, de esa morada, Morar em Deus. morar en Dios. Se você estudar os escritos dos chamados místicos ou monásticos, Si tú estudias los escritos de los llamados místicos o monásticos, os anacoretas, los anacoretas, exicastas, tudo se refere à mesma coisa. esicastas, todo se refiere a la misma cosa. Aqueles que buscaram viver uma vida profundamente espiritual. Aquellos que vivieron vivir una vida profundamente espiritual. Sem dúvida, alguns entraram até por descaminhos. Sin duda alguna, algunos se descaminaron. Mas sabe o que nós vamos aprender deles? Pero ¿sabes qué podemos aprender de ellos? É que se nós não conhecemos a solidão com Deus, Es que si nosotros no conocemos la soledad con Dios, nunca saberemos o que é comunhão com Deus. nunca sabremos lo que es comunión con Dios. Vida de solitude com Deus. Vida de soledad con Dios. Essa é a chave da nossa comunhão Esa es la llave de nuestra comunión, uns com os outros. unos con los otros. Então, graças ao Senhor por essa sublime comunhão. Entonces, gracias al Señor por esa sublime comunión. Agora vamos terminar essa primeira sessão. Ahora vamos a terminar esta primera sección. Se nós temos, se são apresentadas para nós 3 correspondências, Si son presentadas a nosotros 3 correspondencias, graças a Deus, gracias a Dios, nós temos também 3 provisões.
tenemos también 3 provisiones. Então, gostaria muito que você meditasse sobre elas. Entonces me gustaría mucho que meditase sobre Nós ellas. vamos passar por elas bem objetivamente. Vamos a pasar por ellas bien objetivamente. Capítulo 17, verso 6. Capítulo 17, versículo 6. Como nós podemos viver essa sublime separação? ¿Cómo podemos nosotros vivir esa sublime separación? Como podemos viver a sublime missão? ¿Cómo podemos vivir la sublime misión? Como podemos viver a sublime comunhão? ¿Cómo podemos vivir la sublime comunión? O que o Senhor proveu para nós? ¿Qué proveyó el Señor para nosotros? Então, primeiro elemento, Entonces, primer elemento, Ele proveu para nós o nome do Pai. Él nos proveyó el nombre del Padre. Veja o verso 6. Mira el versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Manifestei o teu nome. Manifesté tu nombre. Amados irmãos, Amados o hermanos, Salmo 22 que nós já citamos, o Salmo da Cruz, el Salmo 22 que ya citamos, el Salmo de la Cruz, naquele salmo profético sobre o Senhor Jesus, en aquel salmo profético sobre el Señor Jesús, ele diz assim: dice así: a meus irmãos. a mis hermanos. Quem está falando nesse salmo ¿Quién está hablando en ese é salmo? profético e se refere ao Senhor Jesus. Es profético y se refiere al Señor É Jesús. o nosso Senhor que está falando. Es nuestro Señor el que está A hablando. meus irmãos. A mis Quem hermanos. são os irmãos dele? ¿Quiénes son sus hermanos? Somos nós. Somos nosotros. Porque ele é o unigênito que se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Porque Él es el unigénito que se volvió el primogénito entre muchos hermanos. Aos meus irmãos, A mis hermanos. eu declararei o teu nome Yo declararé tu nombre e cantar-te-ei y louvores te cantaré alabanzas no meio da congregação. en medio de la congregación. Que provisão maravilhosa! Qué provisión maravillosa. Como podemos responder àqueles chamados que nós tivemos? ¿Cómo podemos responder a aquellos llamados que tenemos? Porque o Senhor nos proveu o nome do seu Pai. Porque el Señor nos proveyó el nombre de su Agora, Padre. o que é nome na Bíblia? ¿Para qué es el nombre en la Biblia? Sempre se refere à pessoa própria. Siempre se refiere a la propia O persona. que é conhecer o nome do Pai? ¿Qué es conocer el nombre del É Padre? conhecer a Deus. Es conocer a Dios. O Senhor Jesus nos introduz no conhecimento de Deus. El Señor Jesús nos introdujo en el conocimiento de O Dios. Deus eterno. El Dios O eterno. Deus da Bíblia. El Dios de la O Biblia. Deus fiel. El Dios O fiel. Pai das El luzes. Padre de las Aquele luces. que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquel que es el mismo ayer y hoy y siempre. Assim como o seu Filho. Así como su Hijo. Eu manifestei o teu nome. Yo manifesté tu nombre. Oh, queridos irmãos. Oh, queridos hermanos. Essa é a nossa jornada cristã. Esa es nuestra jornada cristiana. Conhecendo o nome do Pai. Conociendo el nombre del Padre. Na pessoa do Filho. La persona del Hijo. Manifestei o teu nome. Manifesté tu nombre. O que mais? ¿Qué más? Verso 8. Versículo 8. Segunda provisão. Segunda provisión. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Porque les he dado las palabras que me diste. Não perca isso de vista. No pierdas eso de A vista. primeira provisão maravilhosa é conhecermos o nome do Pai, La primera provisión maravillosa es conocer el nombre del o Padre. ser de Deus, El ser de o Dios. caráter de El Deus, carácter de Dios. a infalibilidade de La Deus. infalibilidad de Dios. Segundo, Segundo, conhecer as palavras de Deus. conocer las palabras de Dios. Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Yo les he transmitido las palabras que me diste. E veja essa expressão. Y mira esa expresión. E eles as receberão. Y ellos las recibieron. Graças a Deus. Gracias a O Dios. nosso coração era impermeável à palavra de Deus. Nuestro corazón era impermeable a la palabra de Dios. Mas um dia o Espírito Santo veio até nós. Pero un día el Espíritu Santo vino a E Ele nos nosotros revelou Cristo. y Él nos reveló a E Cristo. Ele abriu espaços no nosso coração. Y Él abrió espacios en nuestro Agora nós corazón. podemos receber as palavras do Ahora Senhor. nosotros podemos recibir las palabras del Padre Como semente que cai na boa terra. como semilla que cae en la buena tierra. E essa é a segunda provisão que o Senhor faz para Y nós. esa es la segunda provisión que el Señor nos hace. Nós já falamos aqui algumas vezes desde ontem. Nosotros ya hemos hablado aquí algunas veces desde ayer. Precisamos retornar às Escrituras. Necesitamos volver a las Escrituras. Precisamos amar a palavra de Deus. Necesitamos amar la palabra de Dios. Memorizar a palavra de Deus. Memorizar la palabra. Guardá-la no nosso coração. Guardarla en nuestro Que corazón. habite em vós ricamente a palavra de Que Cristo. habite en nosotros ricamente la palabra de Cristo. Por que isso? ¿Por qué eso? Eu lhes tenho transmitido as palavras que tu me deste. Yo les he transmitido las palabras que tú me diste. Não podemos viver vidas fortes sem a palavra de Deus. No podemos vivir vidas fuertes sin la palabra de Não Dios. seremos iluminados sem a palavra de Deus. No seremos iluminados sin la palabra. Não teremos testemunho sem a palavra de No Deus. tendremos testimonio sin la palabra de Dios.
eu lhes tenho transmitido as tuas palavras. Yo les he transmitido tus palabras. Eles as receberam Ellos las recibieron e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti y verdaderamente conocieron que yo salí de e ti creram que tu me enviaste. y creyeron que tú me enviaste. Essa é a segunda provisão. Esa es la segunda provisión. As palavras santificadoras de Deus. Las palabras santificadoras de Dios. Oh, irmãos, vamos tomar cuidado. Ay, hermanos, vamos a tomar cuidado. Vamos parar de uma vez por todas com esses debates infindáveis. Vamos a parar de una vez por todas con esos debates interminables. Onde estão localizadas as 6 asas do serafim? ¿Dónde están localizadas las 6 alas del serafín? Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Debates teológicos sem fim. Debates teológicos. Coisas que não têm o menor sentido. Cosas que no tienen el menor sentido. Adão tinha umbigo ou Adão não tinha umbigo? Adán tenía Sabe o que é umbigo? Umbigo. ¿Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? Quantos questionamentos nós temos? ¿Cuántos cuestionamientos tenemos? Quantas bobagens? ¿Cuántas bobadas? Debates infindáveis. Debates interminables. Como será o arrebatamento? ¿Cómo será el arrebatamiento? Antes da vinda do anticristo ou depois da vinda do anticristo? ¿Antes de la venida del anticristo o después de la venida del anticristo? Alguns afirmam categoricamente que será depois da vinda do anticristo. Algunos afirman categóricamente que será después de la venida del anticristo. Não acredite neles, No crea en ellos, porque a Bíblia não deixou claro. porque la Biblia no lo dejó claro. Aí você diz, sim, está escrito lá em Tessalonicenses. Y ahora alguien dice, sí, está allí escrito en O Tesalonicenses. dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a apostasia e o homem da iniquidade. El Hijo del Hombre no vendrá sin que primero venga la apostasía y el hijo de iniquidad. Mas o que é o dia do Senhor? Pero ¿qué es el día del Señor? Essa é a pergunta. Esa es la pregunta. Sabe o que parece claro nas Escrituras? ¿Sabes lo que parece claro en las O Escrituras? dia do Senhor é o dia em que ele virá visivelmente para todo o mundo, El día del Señor es el día que Él vendrá visiblemente para todo el mundo, para julgar todas as nações. para juzgar a todas las Mas naciones. esse não é o nosso dia. Pero ese no es nuestro día. O dia que nós aguardamos é o dia de Cristo. El día que nosotros aguardamos es el día de Cristo. O dia em que o Senhor recolherá a sua noiva para si. El día en que el Señor recogerá a su novia para E sí. qual é a nossa grande expectativa? ¿Y cuál es nuestra gran expectativa? Embora, como falamos, nós não podemos ser dogmáticos. Y entonces, como hemos hablado, no podemos ser Mas dogmáticos. essa certamente é a expectativa dos nossos corações. Pero esa ciertamente es la expectativa de nuestros corazones. Nós não iremos mergulhar nos dias de apostasia. Nosotros no vamos a sumergirnos en los días de E apostasía. muito menos vamos ver o anticristo. Y mucho menos vamos a ver al anticristo. Nós vamos ver a Cristo. Nosotros vamos a ver a Cristo Antes de ver o anticristo. antes de ver al anticristo. Bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Bienaventurados los que son llamados para la cena de bodas del Cordero. Esse é o dia que nós aguardamos. Ese es el día que nosotros esperamos. Então alguns espalham terror. Entonces algunos esparcen terror. Prepare-se, você vai ver o anticristo. Prepárate, tú vas a ver al anticristo. Não podemos dizer isso, No podemos decir eso, porque a Bíblia não diz isso. porque la Biblia no dice eso. E muito menos essa é a nossa expectativa. Y mucho menos esa es nuestra expectativa. Nós podemos ver Cristo hoje, Nosotros podemos ver a Cristo hoy, porque não há nenhuma profecia das Escrituras porque no hay ninguna profecía de las Escrituras que ainda necessite ser cumprida que aún necesite ser cumplida antes do dia de Cristo antes del día de Cristo ou antes do arrebatamento da igreja. o antes del arrebatamiento de la A iglesia. próxima profecia a ser cumprida La próxima profecía a ser cumplida é o arrebatamento da igreja. es el arrebatamiento de la É a iglesia. nossa grande expectativa. Es nuestra gran expectativa. Os outros assuntos são com o mundo e não conosco. Los otros asuntos son con el mundo y no con O nosotros. anticristo é para o mundo. El anticristo es para el A mundo. apostasia é do mundo, é no mundo. La apostasía es en el mundo. Isso não tem a ver conosco. Y eso no tiene que ver con nosotros. Agora, se nós passarmos por esse período, Ahora, si nosotros pasamos por ese periodo, se o Senhor tardar, si el Señor tarda, se nós tivermos que ver o anticristo, si nosotros tuviéramos que ver al anticristo, qual é a nossa confiança? ¿cuál es nuestra confianza? Eu os guardarei da hora da provação que há de vir sobre a face da terra. Yo os guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre toda la faz de la tierra. Apocalipse capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Essa é a nossa confiança. Esa es nuestra confianza. Podemos até passar por essa hora, Podemos hasta pasar por esa hora, mas nós seremos guardados nesta hora. pero nosotros seremos guardados de esa hora. Então que o Senhor Nessa hora. nos esclareça o coração. Entonces que el Señor nos esclarezca el corazón. Então, queridos irmãos, a segunda provisão são as palavras santificadoras de Deus. Entonces, queridos hermanos, la segunda provisión son las palabras Santificadoras. santificadoras de Dios. Está aí no verso 8.
Está ahí en el versículo Eu lhes 2. tenho transmitido as palavras que me deste. Yo les he transmitido las palabras que me diste. João foi exilado em Patmos por causa da palavra de Deus. Juan fue exiliado en Patmos por causa de la palabra de Dios. Ele amava a palavra de Deus. Él amaba la palabra de Dios. A última provisão, La última provisión, verso 22. versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Yo les he dado la gloria que tú me has dado. Você observou que o tom é o mesmo? Tú has observado que el tono es el mismo. Vamos ler aqueles versos de novo. Vamos a leer esos versículos de O nuevo. verso 6 que nós destacamos. El versículo 6 que destacamos. Manifestei o teu nome aos homens. He manifestado tu nombre a los hombres. Então a provisão do nome do Pai. Entonces la provisión del nombre de Eu Dios. manifestei teu nome. Yo manifesté tu nombre. Verso 8. Verso 8. Eu transmiti as tuas Yo palavras. transmití tus palabras. Você vê que o tom, a nota é a mesma? ¿Ves que el tono y la nota es el mismo? Ele está dizendo, transmiti o teu nome, transmiti as tuas palavras. Él dice, transmití tu nombre, transmití tus E palabras. tem mais uma transmissão aqui, Y hay una transmisión más aquí, no verso 22. en el versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sejam um como nós somos. para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Terceira provisão maravilhosa. Tercera provisión maravillosa. Graças a Deus. Gracias a Dios. Nossos olhos foram abertos. Nuestros ojos fueron abiertos. Nós conhecemos o nome do Pai. Nosotros conocemos el nombre del Nós Padre. recebemos as palavras, temos recebido as palavras do Pai. Nosotros hemos recibido las palabras del E Padre. nós conhecemos a glória do Pai Y nosotros conocemos la gloria del Padre na pessoa do Filho. en la persona del Hijo. Por isso ele diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Por eso Él dijo, yo les he transmitido la gloria que tú me has dado. Por isso que Paulo vai escrever assim, Por eso Pablo va a escribir así. contemplando como por espelho a glória do Senhor. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Nós somos transformados Nosotros somos transformados de glória em glória, de gloria en gloria, na sua própria imagem. en su propia imagen. Graças a Deus. Gracias a Dios. É porque foi transmitida a nós, tem sido transmitida a nós as glórias do Senhor Jesus. Es porque han sido transmitidas a nosotros las glorias del Señor Jesús. E essa é a bênção suprema de nossas vidas. Y esa es la bendición suprema de nuestras vidas. Conhecer a glória do Senhor Jesus. Conocer la gloria del Señor Jesús. Queridos irmãos, Queridos hermanos, concluindo essa primeira sessão, concluyendo esta primera sesión, não há uma ocupação mais sublime. no hay una ocupación más sublime, Muito mais do que a Bíblia ser um livro de teologia, chamemos assim. mucho más de entender que la Biblia sea un libro de teología, digamos. Ela é a revelação da glória do Senhor Jesus. Ella es la revelación de la gloria del Señor. Ele está em todas as páginas, Ella está en todas las páginas, de Gênesis a Apocalipse. de Génesis a A Apocalipsis. lei, os profetas e os salmos. La ley, los profetas y los salmos. Tudo fala a respeito da glória dele. Todo habla acerca de la gloria de Él. Então é claro que ele está correto em dizer Entonces es claro que Él está correcto en decir ao seu Pai, a su Padre, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. yo les he transmitido la gloria que me has dado. Graças a Deus, nossos olhos foram abertos. Gracias a Dios nuestros ojos fueron E abiertos nós não estamos ocupados com nada mais. y no estamos ocupados con nada más. A nossa ocupação tem sido conhecer as glórias do nosso Senhor Jesus. Nuestra ocupación es conocer las glorias de nuestro Señor Jesús. Leia os evangelhos de novo, Lee los evangelios de nuevo mas não fique procurando coisas lá. y no te quedes buscando cosas ahí. Foque a tua atenção naquela pessoa. Enfoca tu atención en aquella persona. O evangelho em carne e osso. El evangelio en carne y hueso. O evangelho ambulante. El evangelio ambulante O Senhor del Jesus. Señor Jesús. As glórias do Senhor Jesus. Las glorias del Señor Jesús. Se o Senhor nos permitir um outro tempo futuramente, Si el Señor nos permite otro tiempo futuramente, o encargo do meu coração el encargo de mi corazón é partilhar com os irmãos as 8 crises de Cristo. es compartir con los hermanos las 8 crisis de Cristo. Desde a encarnação Desde la encarnación até a entronização. hasta su entronización. Esse é o Evangelho. Ese es el evangelio. As glórias da pessoa e obra do Senhor Jesus. Las glorias de la persona y obra del Señor Jesús. Esse é o tema da Bíblia. Ese es el tema de la Biblia. Desde a encarnação Desde la encarnación até o trono. hasta el trono. Na verdade, vamos até antes da encarnação. En realidad vamos hasta antes de la A encarnación. glória de Cristo na eternidade. La gloria de Cristo en la eternidad. E então a encarnação. Y entonces la E encarnación. então seu batismo. Y entonces el bautismo. A sua tentação. Su tentación. A transfiguração. La O transfiguración. Getsemane. Getsemaní. A morte. La muerte. A ressurreição. La resurrección. A ascensão La ascensión e a entronização. y la entronización. As glórias
do nosso Senhor. las glorias de nuestro Señor Jesús. É isso que fomos chamados para conhecer. Es eso a lo que fuimos llamados a conocer. Eu lhes tenho transmitido a glória Yo les he transmitido la gloria que tu me tens dado, que tú me has dado, para que eles sejam um. para que ellos sean uno. Concluindo, a última observação. Concluyendo la última observación, A glória que me tens dado, la gloria que me has dado, eu lhes tenho transmitido, yo se la he transmitido para que sejam um. para que sean uno. Percebeu a nota aqui? Percibe la nota. Qual é o segredo da nossa unidade? ¿Cuál es el secreto de nuestra unidad? É falar sobre unidade, pregar unidade? ¿Es hablar sobre unidad, predicar unidad? Não. No. Quanto mais unidade pregamos, mais divisão nós temos. Cuanto más predicamos la unidad, más división tenemos. Quanto mais anunciamos as glórias do Senhor Jesus, Cuanto más anunciamos las glorias del Señor Jesús, mais experimentamos a verdadeira unidade. más experimentamos la verdadera unidad. Porque é a glória do Senhor Jesus que derruba as barreiras, Porque es la gloria del Señor Jesús la que derriba las barreras, os muros de separação, los muros de separación, as soberbas intelectuais, las soberbias as intelectuales, tradições las religiosas. tradiciones religiosas, A glória do Senhor Jesus. la gloria del Señor Jesús. É como uma represa sendo enchida, Es como una presa siendo llenada para que eles sejam um. para que ellos sean uno. O que o Senhor deseja para nós nesses dias? ¿Qué desea el Señor para nosotros estos días? Que nós tenhamos uma oração. Que nosotros tengamos una oración. Mostra-nos a tua glória. Muéstranos tu gloria. Revela-nos a tua glória. Revélanos tu gloria. Para que as divisões caiam por terra. Para que las divisiones caigan por tierra. Para que nós conheçamos os nossos verdadeiros irmãos. Para que nosotros conozcamos a nuestros verdaderos hermanos. Para que vivamos em unidade. Para que vivamos en E unidad. para que vivamos em comunhão. Y para que vivamos en comunión. Não uma comunhão idealizada, No una comunión idealizada, mas a comunhão do Espírito no vínculo da paz. sino la comunión del Espíritu en el vínculo de la paz. Que o Senhor seja glorificado. Que el Señor sea glorificado. Vamos orar. Vamos a orar. Oh amado Padre y amado Señor Jesús, te agradecemos tanto que nos hayas concedido el privilegio de entrar en ese santo de los santos que es tu comunión íntima con el Padre, tu oración sumo sacerdotal al Padre. Señor, queremos permanecer con nuestros ojos abiertos, con nuestro corazón vuelto a ti, con nuestro espíritu avivado, Señor, Amém. para contemplar, Señor, esa belleza de la comunión entre tú y el Padre, y que así seamos transformados como por espejo de gloria en gloria, para tener también esa misma comunión. Amém. Ayúdanos, Padre Santo, Amém, Senhor. en el nombre de Jesús. Amén.